abertas, grandes milagres. É o favor de Deus sobre nós. Será maior, será maior do que pedimos, muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Será maior, será maior do que pedimos, muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Estamos vivendo o favor de Deus, bênçãos mais e mais, graça abundante. Estamos vivendo o favor de Deus, bênçãos mais e mais. Estamos vivendo, estamos vivendo o favor de Deus, bênçãos mais e mais, graça abundante. Sim, Pai. Estamos vivendo o Teu favor, Pai. Estamos vivendo a graça abundante sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e está fazendo no nosso meio. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui, cada filho, cada filha. Sim, Pai, obrigado por cada criança, cada adolescente. Obrigado por cada jovem, cada adulto. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Eu adoro a Ti, Senhor, pela vida de cada um, Pai. E eu oro por cada um. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça eles entender e compreender, Pai, a sobreexcelente graça que há sobre eles. Sim, Pai, porque eles possam entender que dentro deles, Pai, habita o Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro deles, Pai. Eu oro, Senhor, para que mentes estejam cativas à Tua palavra. Eu oro, Paizinho querido e todo-poderoso, por corações abertos, corações preparados, Pai, como uma terra fértil para receber a boa semente do Evangelho. Eu oro, Paizinho amado. Eu oro, Senhor, por cada vida recebendo, Pai, a boa porção da Tua palavra, Pai. Eu oro, Senhor, para que a semente que vai ser plantada, Senhor, seja regada e ela cresça, Senhor, dando muitos frutos. Ah, Senhor, obrigado pela vida dos Teus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença e a presença do Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor sempre se faz presente. A Tua presença é real em nosso meio. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca falta. O Senhor sempre está. Ah, e nós Te louvamos por isso, Senhor. Nós Te louvamos por isso, Pai, porque o Senhor é aquele que ama abençoar seus filhos, fazer com que milagres aconteçam, Pai. E esse é um ambiente de milagre. Esse é um ambiente de comunhão. Esse é um ambiente de restauração. Esse é um ambiente de transformação. Nós não estamos numa palestra, mas nós estamos num culto sobrenatural, adorando a um Deus que é sobrenatural. A um Deus que é sobrenatural. Talvez nós não entendamos, Senhor, aquilo que nós estamos vendo, Pai, mas pelo Espírito, Senhor, nós podemos entender aquilo que está acontecendo.
Tua graça, Senhor, que vai alcançando cada coração. É a Tua graça, Pai, que vai alcançando cada vida. É a Tua graça que vai alcançando, Pai, cada um que está aqui nessa noite. Ah, Senhor, cada um veio pelo motivo. Cada um está aqui, Senhor, porque precisa de algo da Tua parte. Alguns estão para agradecer, outros estão, Senhor, porque tem como alternativa, Senhor, aquilo que o Senhor vai falar. Mas o Senhor já está falando. Pai, eu creio, Senhor, que os meus irmãos não sairão daqui de mãos vazias, Pai, porque o Senhor não despede ninguém, Senhor, de mãos vazias. Antes eles sairão daqui, Senhor, cheios da Tua palavra, cheios da Tua presença, Pai. Oh, aleluia, aleluia. Enche, Senhor, enche, Pai, cada um. Oh, Pai, que cada um sinta o toque da Tua presença. Que cada um, Senhor, sinta, Pai, o poder que está nesse lugar, a unção que está nesse lugar. Satanás tenta parar, mas ele não consegue, pois ele é um derrotado. Sim, ele é um derrotado, e ele perdeu mais uma. É o Senhor que prevalece, é a Tua unção que prevalece, é a Tua graça que prevalece, é o Senhor que prevalece. Oh, aleluia. Sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus, sinta a presença do Espírito Santo, sinta o amor te envolvendo, sinta o abraço do Espírito. Ei! Quem sabe você tem se sentido tão só. Quem sabe a solidão tem te atacado e parece que nada dá certo. Ei, existe alguém que está te cobrindo agora, nesse momento. Existe um Espírito Santo que está te abraçando agora e te dizendo: ei, filho, você não está só. Ei, filha, você não está só. A minha presença te abraça, o meu amor te acolhe nessa noite. Ei, sinta a presença do Espírito Santo te acolhendo nessa noite. Só Ele é bom. Só o Senhor é bom. Oh, aleluia. Trabalha em nós, Espírito Santo. Trabalha em cada vida. Oh, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Bendizemos, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Tu tem liberdade aqui. Tu tem liberdade em cada vida. Tu tem liberdade para tocar, para agir. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Esse culto é Teu. Esse culto é Teu. Esse culto é para Ti, Senhor. Espírito Santo.
Aleluia. 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 Põe a mão no teu coração, filho. Meu irmão, põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Ei, há uma unção de cura nessa noite. Eu não sei aonde você precisa ser curado, tocado, mas o Espírito Santo se faz presente nesse lugar. O Espírito Santo se faz presente nesse lugar. E há uma fé para cura. Pessoas restauradas, transformadas. Ei, pessoas que estão doentes sendo curadas agora em nome de Jesus. Eu oro por pessoas sendo curadas agora em nome de Jesus. Toda dor que estava sentindo indo embora, toda dor indo embora, toda inflamação, toda infecção indo embora, todo problema pulmonar, todo problema cardíaco agora sendo curado, sarado, transformado. Ei, seu sangue sendo renovado. Ei, do alto da cabeça à planta dos seus pés sendo restaurado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a cura agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda dor vai embora agora. É uma ordem. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura. Receba a cura. Aleluia. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia. Nós somos livres. E eu sou livre. Você é livre. Livre de toda dor. Livre de toda culpa. Ei, você é livre. Ei, você é livre. Doença nenhuma. Ei, Satanás nenhum vai te parar. Oh, aleluia. Ei, Nós somos livres. E eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. querido, eu quero te dar 30 segundos para você agradecer aquilo que o Senhor fez na sua vida. Ei, agradeça a Ele, diga obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque é pelo teu sangue. Obrigado, Senhor, porque é pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o maior. Obrigado porque o Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Obrigado, Pai. Nós te louvamos nessa noite. Nós engrandecemos a Ti nessa noite. No nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Obrigado, queridos. Aleluia, graça e paz. Podeis assentar em nome de Jesus. O Espírito Santo faz na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Amém. Talvez você estava esperando o final, mas fique crente aí que o final será melhor que o começo, amém? Aleluias. Mas o Espírito Santo Ele faz no momento que Ele quer, querido. E eu creio que grandes coisas foram feitas nessa noite já, e muito mais ainda tem para a nossa vida. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 1:6. Quero ler com você. Filipenses 1:6. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um mês de festa, um mês de celebração, porque foi em outubro de 2021, né? Que a gente... Isso? 2022? 21. Que nós iniciamos os cultos lá no Hotel Fiore. Hã?
22, isso. Outubro de 2022 que a gente iniciou os cultos lá no Hotel Fiore. E de lá para cá, a gente vem celebrando aquilo que o Senhor tem feito. A gente vem glorificando e adorando tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Sabe, e tudo isso que Ele está fazendo, querido, só pode ser Deus. Porque pela nossa força, por aquilo que a gente conhece, por aquilo que a gente sabe, ou por aquilo que a gente tenta fazer, muitas vezes não é como Deus está fazendo. Porque a palavra dele diz que Ele faz coisas bem maiores, bem melhores que as nossas. Então, tudo que aconteceu de lá para cá, só pode ter sido a mão do Senhor. A gente vendo pessoas sendo restauradas, transformadas, curadas. A gente vendo pessoas retornando para Cristo, vivendo uma história com o Senhor, vivendo coisas maravilhosas com o Senhor. E a gente olha, só pode ter sido Deus. Só pode ter sido o Espírito Santo, só pode ter sido a presença de Deus. Sabe, e a palavra que Ele me deu nessa noite, diz que tudo aquilo que Ele começou, a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar, amém? Ele vai completar. E a palavra do Senhor diz assim lá em Filipenses 1,6: tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês, aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Sabe, aquilo completar, no original ele vai dizer, Ele vai melhorar, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai fazer com que você ainda cresça mais na presença dEle. Aquele que começou a boa obra, e Deus foi Ele que começou essa boa obra. Foi Deus que iniciou essa igreja. Não foi através de um homem, não foi através de alguém, mas foi através de Deus. Ele quis primeiro. Ele desejou primeiro. Ele fez com que as coisas acontecessem primeiro. E nesse mês a gente completa esses 3 anos vendo Deus fazendo, vendo Deus realizando. E quando nós nos colocamos na presença de Deus como canal de bênção para a vida das pessoas, Ele vai trazendo ainda mais pessoas para que a obra dEle aconteça, para que o reino dEle avance, para que as coisas comecem a fluir através de cada um de nós. Eu com aquilo que eu conheço, com a sabedoria que Deus tem nos dado, aquilo com o que você conhece, com a sabedoria que Deus tem dado para cada um de você. Porque cada um tem um pouco daquilo que Deus precisa. Cada um tem a porção daquilo que Deus necessita. E Ele vai unindo tudo isso e fazendo as coisas acontecer. Fazendo a obra dEle fluir, fazendo o reino avançar. Porque não é sobre uma pessoa ou sobre uma placa de igreja, mas é sobre o reino dEle avançando. E quando nós unimos com esse mesmo propósito, nós vamos vendo o reino dEle avançando. E Deus agindo, Ele sustentando, Ele curando, Ele salvando, Ele edificando. Nós vamos vendo Deus fazendo, querido. E quando você está nesse momento também de fazer as coisas fluir, você vai vendo, só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus que fez essas coisas acontecer. Sabe, um dos textos de Samuel, ele diz assim: até aqui Deus nos ajudou, até aqui o Senhor nos ajudou. Eles tinham passado por uma guerra, e Samuel teve uma ideia de levar a arca, a presença do Senhor. E aí eles estavam sendo derrotados, mas quando a presença do Senhor chegou, eles venceram aquela batalha. Samuel pega uma pedra e chamou aquela pedra de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Sabe, querido, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem feito na nossa vida. E tudo o que está acontecendo na igreja, a gente vê também acontecendo na vida dos irmãos. Deus também acrescentando, Deus também fazendo avançar, Deus também fazendo crescer. Porque aonde você está associado, querido, no lugar que você faz associação, nesse lugar que você está congregando, que você está atuando, que você está fazendo com que o seu ministério avance,
É um lugar também que é bênção para a sua vida. E aí quando Deus diz, aquilo que eu faço sobre a minha igreja, vai decaindo sobre aqueles que estão também. Sabe, lembra o óleo na cabeça de Arão? Ele vai caindo, vai descendo. E quando ele chega lá na orla, ele vai descendo. E a orla representa a igreja. Ele vai alcançando a todos. A mesma graça, a mesma unção que há sobre a igreja onde você está, também vai descendo sobre você. Então se prepare, querido. Para você que está chegando, ou para você que faz pouco tempo que está, se prepare para que uma graça e uma unção alcance você, sua casa, sua família, seu trabalho. Ei, querido, aquilo que você está vendo acontecer na sua igreja, que é sobrenatural, também vai acontecer na sua casa, também vai acontecer na sua família, também vai acontecer no seu trabalho, também vai acontecer aonde você está, querido, porque você está associado no local certo, correto, aonde há uma graça, aonde há uma unção da parte do Senhor. Aleluia! Aonde Ele é o centro. Sabe, lá em Salmo 126, 13 diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso que nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e é por isso que nós estamos alegres. É por isso que nós somos felizes, e o povo mais feliz dessa terra. Porque a gente pode dançar, a gente pode sorrir, a gente pode cantar, a gente pode glorificar com liberdade, sabendo que nós somos alegres e felizes, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. E talvez com os seus olhos naturais, você está olhando, mas parece que não está. Ei, querido, mas se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver o que está acontecendo. Se você pedir para o Senhor, Senhor, mostra o que está acontecendo. Mas não só na igreja, na sua vida. Olha o que está acontecendo. Daqui a pouco tempo que você tem se achegado, pede para o Senhor fazendo, ou te mostrando aquilo que Ele está fazendo. O Senhor tem feito grandes coisas. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. É por isso que nós nos alegramos. Sabe, querido, grandes coisas o Senhor tem feito por você. Talvez você olhe para os problemas, para as dificuldades, para as afrontas, parece sendo ser tão maiores do que aquilo que Deus faz, mas eu quero te dizer, aquilo que Deus está fazendo é muito maior que isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós focamos no problema e achamos que aquele problema a gente não vai conseguir vencer. Mas quantos problemas você já enfrentou e você passou por esses problemas e agora você nem lembra mais? Mas no momento que você estava passando por aquilo, parecia que era algo tão preocupante, parecia que você ia morrer, parecia que as coisas não iam funcionar, mas de repente passou. Sabe, querido, mas problemas vão vir, situações vão vir, coisas vão se levantar, mas aquele que está em nós é maior do que qualquer problema. Aquele que está conosco é maior do que qualquer problema, qualquer situação. E é por isso que eu tenho que crer. Ei, problema vai se levantar, mas o meu Deus é maior que todos esses problemas. O meu Deus é maior que todos os problemas. Então a minha confiança está onde? Está no Senhor. A minha confiança está no Senhor. Lembra do salmista dizendo: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Sabe, querido, se houver algum problema, alguma situação, eleve os seus olhos para o monte. Eleve os seus olhos para cima e diga: da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluia. Sabe, e nós temos que agradecer, porque a gratidão é a memória do coração. E hoje nós podemos olhar para trás e dizer: Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel em tudo que Ele tem feito. E até aqui Ele nos ajudou. Até aqui Ele nos manteve. Até aqui Ele nos sustentou. Mas a fé, querido, faz nós olhar para frente e dizer: o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por chegar. O melhor está por vir, querido, porque a fé faz eu chamar à existência aquilo que não existe. Amém?
Aleluias. O melhor ainda está por vir. Deus só começou algo. E não foi por acaso. Ele começou porque havia um propósito eterno. Sabe, quando Deus iniciou esse projeto, quando Deus fez nascer essa igreja, Ele estava pensando em mim e em você. Ele estava pensando em você. Estava pensando na sua vida. Estava pensando na sua casa. Estava pensando na sua família. Deus já tem um plano para aqueles que estão chegando. Porque Deus também já está pensando neles. Sabe, Deus, Ele não faz nada por acaso. Ele faz com intencionalidade. Deus, Ele faz com intenção, querido. E Ele já estava pensando em alcançar você. Ele já estava pensando em alcançar a sua vida. Ele já estava pensando em alcançar a sua história, a sua casa. Ele já estava pensando em você. Então cada coisa que Ele foi construindo, cada tijolo que Ele foi botando, cada alicerce que Ele foi fazendo, Ele estava pensando em você. E Ele pensa em você em todo instante, em todo momento. Amém? Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Sabe, Ele começou uma boa obra em você. Deus começou uma boa obra. E não foi qualquer obra. Não foi qualquer obra. Sabe, queridos, muitas vezes nós chegamos na igreja esperando que Deus resolva as situações, os problemas que nós estamos passando. Nós chegamos na igreja muitas vezes destruídos por algo que aconteceu, por situações que se levantaram. Mas muitas vezes você chega aqui e Deus olha para você e diz: eu já estava te esperando. Porque é através da tua vida que Ele vai alcançar pessoas. É através da tua história que Ele vai alcançar vidas. Sabe, querido, talvez você chegue para uma situação, mas Deus já está olhando para você e dizendo: ei, essa situação não é nada, já está resolvido em nome de Jesus. Mas agora eu quero te usar para alcançar aqueles que os demais não conseguem alcançar. Por quê? Porque tem pessoas específicas que somente você tem uma voz para alcançar. Somente você foi chamado para alcançar. Por isso que Deus inicia a boa obra em mim. Por isso que Deus inicia a boa obra em você. Porque tudo aquilo que Ele nos dá, muitas vezes não é para nós, mas é para o outro. É para o próximo. E existem pessoas que precisam ouvir de você aquilo que Deus tem feito na sua vida. Sabe, queridos, essas situações vão passar. Mas a partir do momento que passa, eu quero dizer para você: fica firme, porque aquilo que Deus tem é maior. Aquilo que Deus tem é maior. Talvez você chegou por uma situação, amém, será resolvido, amém. Você vai ver que logo vai passar. Mas permanece, porque aquilo que Deus tem para você é maior. E o que Deus começa, Ele termina. Lá em Eclesiastes vai dizer: tudo que Deus faz dura para sempre. Tudo aquilo que Ele começa dura para sempre. Você é dele, querido. A igreja é dele, a visão é dele, a promessa é dele, tudo é dele. Tudo é dele. Deus, Ele não desiste daquilo que Ele começou. Você pode até desistir, mas Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Tem até uma música que diz, né? Ele não desiste de... Ele se importa com... Pega umas lá do fundo, né? Aleluia. É porque Ele não desiste de você, querido. Você tem certos momentos que até fica em casa, falta um culto, falta outro. Não tem força para vir, não tem força para se levantar. Mas Deus está lá olhando para você dizendo: ei, meu filho, te fortalece, vai. Ei, te levanta, vai. Ei, é eu que estou te chamando. É eu que estou te dizendo: ei, vamos. Ei, aquilo que eu tenho é maior. Mas Ele quer que você se levante. Ele não vai lá te dizer: te levanta, vem. Ele espera que você dê o primeiro passo. Ele não vai te forçar. Lembra a palavra dizendo que Jesus está à porta e bate?
aquele que abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. E querido, é Deus dizendo: ei, é você que deve abrir, é você que deve dar o espaço. Ei, o reino ele é conquistado por esforço, e o esforço tem que partir de nós. É nós que queremos ir além, é nós que queremos começar a ir mais além. E Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, Deus ele vai completando. Sabe, quando eu olho aqui para Filipenses, e eu estava estudando Filipenses e estudando aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, mas eu gosto de buscar alguns contextos históricos. Eu vejo uma igreja, querido, que nasceu através de um sonho de um missionário. Você lembra quando Paulo queria ir para a Ásia, ou queria ir para outro lugar, e o Espírito Santo não deixou que ele fosse? Você pode ler isso em Atos 16. O Espírito Santo não deixou que ele fosse. E aí então ele dormiu em certo lugar, e ele teve um sonho de um homem, chamando: ei, vem, atravessa e vem para Macedônia, venha para cá. Paulo então se levanta no outro dia e vai. E ele chega em Filipos. Chega em Filipos, que era uma cidade da Macedônia, que era colonizada lá por romanos. Não tinha nenhum templo judeu, mas o Senhor chamou ele para aquele lugar. Primeira ministração dele, diz a palavra que ele tirou um tempo para orar, e foi até a beira de um rio. E lá tinha algumas mulheres, e ele começou a pregar a palavra para aquelas mulheres. E uma daquelas mulheres, o nome era Lídia, aonde diz a palavra que ela era vendedora de tecido de púrpura, uma empresária. E foi a primeira que se converteu. E a palavra diz que ela e toda a família foram batizadas. Por quê? Porque alguém foi até aquele lugar. Toda a família se converteu. Logo após, Paulo começa junto com Silas a pregar a palavra. E havia uma menina com o espírito de adivinhação no mesmo lugar. E falavam: vejam, esses são os homens do Senhor. Eles têm o poder que vem do alto para te salvar. Até que Paulo fica irritado com aquilo, e em um certo momento ele expulsa o espírito que havia naquela menina. E a palavra diz que os donos daquela escrava ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. E ficaram irritados com Paulo. Levaram ele para a prisão. E na prisão, queridos, depois de eles terem sido açoitados, machucados, a palavra diz que perto da meia-noite, mesmo açoitados, mesmo machucados, mesmo presos, Paulo e Silas começam a cantar e a glorificar o Senhor, e a adorar o Senhor, e a adorar o Senhor. E a palavra diz que um terremoto veio sobre aquele lugar. As portas da cela se abriram. O carcereiro ficou aterrorizado. Diz que pegou uma arma para se matar. Mas Paulo gritou lá e disse: ei, não se mate não, estamos todos aqui. O carcereiro então mandou trazer a luz, viu que todos estavam lá. E a primeira coisa que ele disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo diz: ei, aceita o Senhor, e tu e a tua casa serão salvos. Naquele dia, o carcereiro se batizou, e a família inteira foi batizada, porque houve salvação naquele lugar. Eu vejo uma igreja, querido, que nasce por uma pessoa que se colocou à disposição de fazer a obra. E nasce com 3 membros, 3 famílias. O carcereiro, uma empresária e uma menina que tinha sido liberta. A igreja de Filipos é fazendo a obra, realizando a obra. Sabe, queridos, essa igreja não está aqui por acaso, mas está porque Deus colocou nesse lugar para te chamar,
Porque Ele te escolheu. Ele escolheu cada um de você. Talvez você estava decepcionado com algumas coisas que viveu tempo atrás. Mas Deus plantou nesse lugar uma igreja para dizer: ei, eu ainda conto com você. Deus ainda contava com aquela mulher que vendia tecido de púrpura. Deus ainda contava com aquele carcereiro que não sabia nem quem era Paulo e Silas. Deus ainda contava com aquela menina que era uma escrava, que outrora tinha um poder de adivinhação. Assim como Deus conta com cada um de nós. Mas 10 anos depois, a igreja cresce. Paulo está preso em Roma. Engraçado que a igreja nasceu numa prisão. E Paulo escreve uma carta na prisão. E manda uma carta para Filipos. A carta mais alegre do Novo Testamento. Mesmo preso, Paulo se sentia livre. E ele manda uma carta para Filipos, agradecendo por eles serem uma igreja que abençoa, uma igreja que cresce. E ele diz assim: eu tenho a certeza que aquele que começou a boa obra lá atrás, lá naquele começo, naquela prisão, é aquele que vai começar, vai completá-la até o dia que Cristo voltar. Ei, querido, mesmo preso, Paulo estava dizendo para aquela igreja: ei, permaneçam, porque Deus vai completar a boa obra na vida de vocês. Eu não sei de que maneira vocês chegaram aqui, eu não sei de que jeito que vocês chegaram aqui, eu não sei quais as prisões, quais os problemas, quais as situações, eu não sei qual as condições que vocês chegaram até aqui, mas eu tenho a certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para completar em cada um de nós, querido. Ei, por isso que Ele é fiel para completar na minha vida, na sua vida. Ele é fiel para completar na sua casa, na sua história, querido. Ei, Ele é fiel para completar. Ele é fiel, querido. Ele é fiel para completar. Sabe, nós devemos celebrar sim tudo aquilo que Deus fez, mas nós devemos olhar para o futuro. Olhar para aquilo que vai acontecer. Que muito maior são as coisas que vão acontecer. É por isso que Deus te chamou. E você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. A palavra lá em Isaías vai dizer: esqueça o que passou. Não vivam no passado, pois estou prestes a fazer algo novo, diz o Senhor. Estou prestes a fazer algo novo. Sim, Ele fez coisas lindas até aqui. Ele fez coisas maravilhosas até aqui. Mas Ele ainda não acabou. Ele ainda tem coisas para fazer. Tanto que na palavra dele Ele vai dizer: ei, o novo está nascendo. Vocês não estão percebendo? Algo novo está por acontecer e vocês não estão percebendo? É Deus está dizendo: ei, aquilo que passou foi lindo, foi maravilhoso, foi poderoso, mas esperem, aquilo que está por vir é maior. Aquilo que está por vir é maior. Nós devemos sim celebrar as coisas boas que aconteceram, mas nós não podemos estacionar. Deus ainda conta com cada um de nós, e Ele quer que cada um avance, Ele quer que cada um prospere. Sabe, o passado é um testemunho daquilo que aconteceu. O passado é um testemunho daquilo que aconteceu, mas o futuro é o nosso destino. Daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele vai realizar. O mesmo Deus que abriu as portas antes, é o Deus que vai abrir portas maiores daqui para frente. Sabe, querido, o mesmo Deus que abriu portas na sua vida, é o mesmo Deus que vai abrir portas maiores ainda para você. Sabe, Ele tem coisas grandes para você. É o mesmo Deus. E quem sabe você está aí, nem prestando atenção, mas Deus está te pegando de jeito, para que você comece a ser influência naquilo que Ele te chamou para você fazer. Através da sua vida, através dos teus testemunho. Eita glória, sai Satanás. Aleluia.
A palavra em Filipenses ainda vai dizer: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para que estão adiante de mim. Eu avanço para o alvo, aquilo que está diante de mim. Provérbios ainda vai dizer: o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até se tornar dia perfeito. Você já viu o nascer do sol? É como a luz da aurora que vai subindo e vai clareando devagarinho. Mas tem um momento, o horário do dia, que ele começa a se tornar o dia perfeito. E é assim que Deus faz comigo e com você. Talvez você está iniciando a sua caminhada na vida de fé. Talvez você decidiu mudar de vida, ter uma reviravolta na sua vida e seguir a palavra da fé. Então você está naquele começo da aurora, da luz vindo devagarinho. Ei, mas deixa eu dizer para você, vai ter um momento que isso vai crescer e vai se tornar dia perfeito, e você vai ver a luz clareando, essa luz que está sobre você. Amém, querido? Aleluia. Esse é o novo tempo para a igreja Verbo da Vida Flores da Cunha. Esse é o novo tempo para a cidade de Flores da Cunha. Sabe, querido, nós vamos ver um tempo de colheita, de expansão e de influência. Nós vamos ver um tempo de colheita. Vamos ver um tempo de expansão. Nós vamos ver um tempo de influência sobre essa cidade, querido, porque nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Deus nos plantou nesse lugar, e Deus quer coisas maiores sobre essa cidade. Você não está aqui por acaso. Deus quer usar a sua vida para coisas maiores nessa cidade. Ei, Deus quer usar a sua influência para coisas maiores nessa cidade, porque nada tem a ver com nós, tem a ver com o reino. Tem a ver com a palavra dele alcançando a vida das pessoas. Ei, tem a ver com pessoas sendo curadas, saradas, transformadas, salvas, no nome de Jesus. Tem a ver com o reino dele expandindo, querido. E é dessa maneira que ele vai agir. Deus está levantando, querido, você nessa cidade, para coisas maiores acontecer. É por isso que você está aqui nessa noite. Quem sabe você está se perguntando: por que eu estou aqui? Foi porque o Espírito Santo te botou nesse lugar. Foi o Espírito Santo que te plantou aqui. Foi o Espírito Santo. E coisas maiores ele vai fazer acontecer através da sua vida. Jeremias vai dizer, 29:11, pois eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós. São planos de bem, não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Amém, queridos? É esse plano que Deus tem para nós. A outra palavra vai dizer que é um futuro e uma esperança bem maior do que nós imaginamos. Bem maiores que nós imaginamos. Sabe, lá em 1 Coríntios 2:9 vai dizer: aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que olhos não viram. Sabe, por enquanto a gente não está ouvindo, não está vendo, mas aquilo que Deus tem para fazer é bem maior. É bem maior. É bem maior, querido. Sabe, quando nós estávamos lá no hotel ainda, nós profetizávamos por algo maior. Quando nós estávamos numa sala de 100 metros quadrados, nós profetizávamos por algo maior. Hoje nós estamos aqui num lugar grande, espaçoso, amplo, mas nós profetizamos por algo maior, porque não tem a ver com espaço. Não tem a ver com espaço. Tem a ver com o reino avançando nesse lugar. Tem a ver com a palavra do Senhor avançando nesse lugar. Tem a ver com pessoas sendo resgatadas. Tem a ver com pessoas sendo transformadas. Tem a ver com pessoas que estão hoje caídas na droga, na bebida, no roubo, divorciadas. Tem a ver com casamentos que estão desestruturados. Tem a ver com famílias que estão desestruturadas. É isso. É sobre isso. É por isso que Deus tem chamado cada um de nós. Sabe, não é para que a gente crie um reino. Ah, porque o pastorzão lá é o rei do negócio. Não, não, queridos. Vai se levantar pregadores muito melhores. Pessoas com muito mais unção, muito mais graça. E Deus usando cada um de nós. Não tem a ver com o seu pastor. Tem a ver com cada um de nós, fazendo com o reino avançando.
o reino avançando. E o Senhor cumprirá o seu propósito em cada um de nós. O Senhor cumprirá o seu propósito. É muito maior que imaginamos. Deus vai trazer novos líderes, novos discípulos, novos dons. Se prepare. Se prepare para aquilo que Deus tem para fazer. Ele está preparando pessoas. Ele está preparando recursos. Ele está dando as direções. É muito maior. É muito maior, querido. É muito maior. Aquilo que Deus tem para nós é a expansão. Sabe, quando a gente olhou para o tamanho da cidade, a gente viu, mas é uma cidade pequena. Deus já tinha falado tantas coisas para nós. Nosso desejo era para uma cidade maior do que Caxias. Esse era o nosso desejo. Mas quando Deus nos chamou, Ele disse, não olhe para o tamanho da cidade, mas olhe para o tamanho da obra que eu vou fazer. Olhe para o tamanho da promessa que eu tenho. Sabe, não tem a ver com o tamanho, mas tem a ver com o tamanho do poder de Deus que vai acontecer nesse lugar. Sabe, queridos, a gente tem orado, a gente tem declarado e a gente tem visto aquilo que Deus vai fazer pelos olhos da fé. Amém? Fique de pé para a gente mostrar que está terminando. Quero chamar o ministério de música. Salmo 138 diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito em nós. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. 1 Pedro 5,10 diz assim: e o Deus de toda graça, depois de vocês terem sofrido um pouco, os aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá e firmará cada um de nós. Sabe, querido, aquilo que Deus fez no início do culto, de liberar cura, de liberar transformação, foi para te dizer: ei, eu já fiz sobre você. Agora eu quero que você se coloque para que o meu reino avance e para que as coisas aconteçam. Ei, eu quero que você não olhe mais para você mesmo, assim como Jesus não olhou mais para Ele mesmo, mas se despiu de toda a glória. Para quê? Para salvar cada um de nós. Se despiu de toda a glória, para quê? Para salvar cada um de nós. Existem muitos anos pela frente de glória, de expansão. E o mesmo Deus que começou vai completar. O mesmo Deus que nos chamou vai nos sustentar. E o mesmo Deus que prometeu vai cumprir, querido. Ei, é por isso que Ele conta comigo e com você. É por isso que Ele conta comigo e com você, querido. E o melhor de Deus está por vir sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Ei, o melhor de Deus está por vir na sua vida, querido. O melhor de Deus está por vir para a sua vida. Ei, diga aí para o seu irmão do lado: ei, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Ei, declare. Declare, querido. O melhor de Deus está por vir. Ei, no início foi Deus dizendo: eu já fiz, eu já realizei sobre você. Agora eu quero que você se levante para que o meu reino seja realizado. Ei, talvez você ainda está em dúvida: o que eu estou fazendo aqui? Ei, é Deus te dizendo: eu te plantei nesse lugar para que o meu reino avance. Ei, Ele vai te dar estratégias. Ele vai te dar ideias. Ei, Deus vai falar ao seu coração através do Espírito Santo daquilo que é para acontecer. Ei, não, mas tem que vir do pastor. Não, ei, vai vir de você. Vai vir de você. Ei, vai vir de você. Vai vir de você estratégias para que o reino dele avance. O Espírito Santo incomodando e dizendo: ei, algo novo vai acontecer. Algo poderoso vai acontecer. E o melhor de Deus ainda está por vir. Ei, estamos comemorando sim 3 anos, mas o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Amém? Louve ao Senhor.
és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Ei, ninguém é como Ele. Ninguém é maior que Ele. Como nosso Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Sim, grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Ei, diga que grandes coisas vão acontecer na sua casa. Diga, declare. Ei, grandes coisas vão acontecer na minha casa. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. Grandes coisas vão acontecer na minha família. Grandes coisas vão acontecer, porque o melhor está por vir. O melhor está por vir. Ei, oh, aleluia. Ei, querido, talvez você só vai passar por esse problema, mas você não vai ficar nele. E Deus está dizendo: ei, o melhor está por vir na sua vida. Grandes coisas vão acontecer na sua vida. Grandes coisas vão acontecer na sua história. Então declare, declare, declare. Erga sua voz e declare. Nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Sim, Pai, nós cremos. Nós cremos, Pai, que grandes coisas vão acontecer. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez até aqui. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem realizado em nosso meio. Te louvamos, Senhor, por cada vida que aqui está, e por tudo que o Senhor tem feito até aqui na vida dos meus irmãos. Mas eu creio, Pai, que eles sairão daqui diferente. Eu creio, Pai, que a Tua bênção, a Tua glória, a Tua proteção, Pai, já inundou a vida deles. Eu creio, Pai, que cura já foi disponibilizada. Eu creio, Pai, que cura já foi realizada na vida dos meus irmãos, Pai. E eu creio, Senhor, que agora o melhor está por vir. Pai, aquilo que eles viviam não vão viver mais, Pai, porque coisas novas o Senhor tem feito sobre a vida deles. E eu creio, Pai, eu creio, Senhor, na Tua proteção e no Teu chamado, Senhor, acontecendo sobre a vida deles. Eu creio, Pai, na Tua graça e na Tua bênção nos alcançando, Pai. Sim, Senhor, e o melhor de Deus vindo sobre eles. Ah, Pai, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, a Tua palavra, Senhor, sendo inserida no coração de cada um. Eles vivendo a prática da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus. E eu declaro, Pai, eu declaro, Senhor, que tudo aquilo que paralisavam eles, tudo aquilo que bloqueavam eles, Pai, seja despedaçado agora, em nome de Jesus. Toda corrente,
toda corrente que amarravam eles, que trancavam eles, Pai, sendo agora despedaçada em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, assim como Silas e Paulo adoravam, Senhor, naquela prisão, amarrados naquela prisão, eu oro para que um terremoto da parte do Senhor aconteça sobre a vida deles, Pai. Sim, Senhor, e correntes sejam despedaçadas, correntes sejam despedaçadas em nome de Jesus. Os meus irmãos, Pai, sendo libertos, Pai, para viverem o melhor sobre a vida deles. Grandes coisas estão por vir. Sim, eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Vamos celebrar a Santa Ceia? Sabe, queridos, a ceia é um lembrete que Ele foi fiel ontem, que Ele foi fiel hoje e Ele será fiel amanhã. A ceia é esse lembrete. A ceia não é um fim da história, mas é o início de uma nova estação. É o início de uma nova estação. O pão fala do corpo que nos une, e o cálice fala do sangue que nos sustenta. Sabe, a ceia é a fidelidade de Deus na nossa jornada, na nossa caminhada. E nesse mês que celebramos 3 anos, querido, nós também renovamos a aliança com o Senhor. E a ceia é essa aliança que nós fizemos com o Senhor. A ceia é essa aliança que você fez com Ele. A palavra do Senhor vai dizer que nós devemos fazer isso em memória dEle. E toda vez que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe, todas as vezes que nós participamos da ceia, nós lembramos e anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia, querido, é esse memorial daquilo que Deus fez por cada um de nós. Aquilo que Deus fez por cada um de nós. E você tem a oportunidade de participar da Santa Ceia do Senhor. Quem pode participar da Santa Ceia? Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu único, verdadeiro Redentor e Salvador da sua vida, Senhor da sua vida. Aquele que está na família de Deus. Então você está capacitado a participar da ceia. E se há algo que você deve perdoar, a palavra diz que você deve perdoar e ainda assim participar. Por quê? Porque Deus quer fazer algo novo a partir de agora. Se há algo que você, querido, daqui a pouco está enfraquecido, dizendo que você ainda não está apto, é Deus dizendo: ei, você faz parte da família de Deus. Comece a partir de agora uma nova história na sua vida. Então os irmãos vão estar aí distribuindo a ceia, e todos nós vamos estar depois celebrando juntos e participando juntos. Amém? Enquanto os irmãos distribuem, pode louvar o Senhor. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor.
ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Vamos orar pelos elementos da ceia. Pai, nós te damos graça nessa noite, Senhor, pelo pão, pelo suco, que representa, Senhor, o teu corpo e o teu sangue. Nós oramos, Senhor, por esses elementos, Pai, no nome de Jesus, sabendo, Pai, que esse memorial, Senhor, é para relembrar a tua morte até que o Senhor veio. Mas sabemos, Senhor, que esse é um ato também, Pai, de cura, restauração e transformação. Nós cremos, Pai, que a partir do momento que nós estamos participando do teu corpo e do teu sangue, coisas são mudadas, Pai, coisas são transformadas dentro da gente. E eu creio, Pai, no poder de Deus sobrenatural. Eu creio, Pai, nos meus irmãos sendo impactados por Ti, Pai, através do ato, Senhor, de participar da Santa Ceia do Senhor. Nós queremos dizer também, Senhor, no nome de Jesus, que nós Te amamos, Pai, e nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez. Reconhecemos, Senhor, todo o sacrifício, toda a dor, Pai. Reconhecemos, Senhor, cada corte. Conhecemos, Senhor, cada machucado. Reconhecemos, Senhor, que aquilo que o Senhor sofreu, Pai, foi por amor a nós. Nós Te amamos, Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos comer do pão e tomar do suco, em nome de Jesus.